Esse é um dos anos mais quentes em todo o planeta e aqui na nossa região não tem sido diferente. Vivemos duas grandes ondas de calor e o verão só começa daqui a um mês. Agora imagine uma construção com mais conforto térmico, sustentável e gastando menos. É o que promete o sistema Lightcon, formado por blocos de concreto estrutural. Quem vai nos explicar como isso funciona é a arquiteta Iris Freire. Iris, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Visita na Record. Eu que agradeço, Pascoim. Oi, Iris. Agora falando nisso, a gente vive numa região que já é quente, normalmente, Sim. longe dessas ondas de calor. Em alguns momentos a gente sente que as nossas casas, parecem umas estufas. Muito. O sistema Lightcon, como é que ele funciona, para poder fazer esse isolamento térmico, Porque eu estava lendo aqui e é uma coisa muito interessante, que promete até 10 graus a menos a temperatura dentro do ambiente do que lá fora. Exatamente. É por causa do EPS que vem dentro da sua composição que ele traz esse bloqueio, O EPS já é muito utilizado há muitos anos, principalmente na parte de refrigerações. Então a gente trouxe isso para o sistema e ele causa um impacto térmico muito bacana. Então você acabou de falar aí que essas questões muito quentes, que a gente vive, por exemplo, que às vezes chega à noite, aquele calor insuportável para dormir. Então ele faz esse trabalho térmico diminuindo, criando impacto aí de até 10 graus em relação ao interno com o externo. E aí esse bloco, como é que ele tem a parte de concreto, Sim. aí dentro tem esse material que você falou e depois tem o concreto novamente. Sim. Ele é formado por duas placas de concreto e no meio tem esse EPS, Mas é muito bacana, por exemplo, durante uma obra, você visitando uma obra, por exemplo, você já percebe que nos dias como esse, você coloca a mão do lado de fora, a parede está bem quente e você já coloca do lado de dentro, não está. Então, ele realmente causa um bloqueio muito, muito forte. Você consegue perceber isso na mão, então, ali no toque. É perceptível. Olha só. É bem perceptível. E a gente está falando de calor, Mas Sim. também a gente, em alguns momentos, aí dá uma esfriadinha. Sim. E isso também funciona quando está frio. Exatamente. Ele também não traz, ele bloqueia aquele frio extremo para a passagem para o lado de dentro. Então, ele dá um equilíbrio térmico mais confortável, Legal. mais conforto térmico mesmo para a residência, Esse tipo de bloco, ele seria ideal, por exemplo, no caso das empresas, vamos falar primeiro das empresas, seria ideal para, por exemplo, construir empresas de que setores ou galpões para armazenar o que, por exemplo? Esses blocos são ideais para fazer qualquer tipo de construção, Não tem limitação. Mas em questões, por essa questão térmica, pensando na questão térmica mesmo, por exemplo, barracões de armazenagem de grãos, A gente tem uma região, por exemplo, que tem um setor muito forte de café, por exemplo, armazenagem de alimentos, frutas. Então, assim, ele cria essa questão, é o mesmo efeito, Então, ele consegue melhorar essa armazenagem, Precisa ter uma qualidade térmica quando ele se constrói esses barracões, constrói empresas para fazer essa guarda desses alimentos. Em muitos casos, o pessoal utiliza de meios artificiais, ar-condicionado, algumas outras coisas para conseguir. Então, isso auxilia bastante nessas questões térmicas, inclusive aliviando essa carga do uso mesmo do ar-condicionado. E aí, se a gente for pensar, vai gastar menos energia, vou ter depois uma economia na conta de energia, Porque quando eu vou usar esse meio artificial, aí eu vou estar gastando mais. Com certeza. Isso é uma das coisas que foram pensadas quando eu desenvolvi esse sistema. Que legal. Justamente para... Ele é uma visão muito sustentável em vários aspectos, Oi, Iris, agora a gente falou desse benefício para indústrias, empresas, enfim, mas nada impede de eu construir a minha casa com esse sistema. Ah, com certeza, O que a gente mais constrói hoje com o sistema são residências. Olha só que interessante. E as residências, elas causam esse impacto, como eu te falei, em relação ao conforto térmico. Hoje em dia, quando você fala trabalho, às vezes o pessoal trabalha na empresa, está no ar-condicionado, igual está aqui, aí chega em casa e aí não tem todo, às vezes tem um ar-condicionado e tudo mais, mas é um ambiente quente, Quando não tá, você desligou o ar-condicionado, ele não dá para ficar, Só de imaginar que você pode ter, sem ar-condicionado, uma temperatura dentro de casa 10 graus mais baixo do que está lá fora, já é uma baita de uma vantagem, Sim. Uma coisa muito boa, muito interessante.
Agora, Iris, a gente falou aí da temperatura, mas tem outros benefícios. A acústica também é um pouco melhor, né? Sim. No caso de incêndio, esses blocos eles não propagam chamas, né? Não estimula ali o fogo. Questão de acústica, ele é 30 decibéis em paredes internas, tá? Então, internamente, ele dá uma acústica muito bacana. Externamente, em relação ao exterior, vai depender muito de onde essa construção se localiza. Uma avenida, uma rua. Então, assim, o impacto vai depender muito dos ruídos daquela região, né? Já na questão, você perguntou da questão da... A gente falou da acústica, né? E também do fogo. E do fogo. Ele não propaga fogo. Então, por exemplo, nessas questões de armazenagem que a gente comentou, ou até em residências mesmo, ou locais que exigem, por exemplo, um laudo técnico de bombeiro, ele é fantástico porque o EPS ele não propaga fogo. Né? Umas pessoas perguntam muito sobre isso porque eles falam muito, o EPS ele pega fogo com facilidade. Na verdade, esse tipo de EPS que a gente trabalha para o nosso sistema construtivo, ele tem um trabalho justamente observando essas questões, que é a não propagação de fogo. Que legal. Então, só um detalhe, né, que é bem interessante, tem um vídeo que eles vão passar que mostra queimando ali, você vê que o fogo ele vai diminuindo. Não se alastra, vai diminuindo. Ele vai diminuindo, assim, ele derrete o EPS, mas ele não alastra. Não expande. Que bacana, muito interessante. Iris, para a gente encerrar, bom, a Lightcon tem sede em Franca, mas vocês também estão em Ribeirão Preto, atendem toda a região. Inclusive, quem quiser ser representante, ter uma revenda, um franqueado, pode também entrar em contato com vocês. Pode entrar em contato conosco. Quem tiver o desejo aí de estar levando esse sistema construtivo para a sua cidade, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar passando todo o know-how. Legal, muito bacana. Iris, eu vou deixar aqui os contatos. Tem o site, que é o Lightcon. Lembrando que o com é com N, né? N de navio. lightcon.com.br. E nas redes sociais, só procurar Lightcon Brasil, Lightcon Brasil. Tem aí também um telefone para contato, que é um WhatsApp, que é o 16 99294 7576. 99294 7576. Entre em contato com o pessoal que eles vão dar todas as informações para que você possa também levar esse sistema para a sua cidade. Iris, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record mais uma vez. Mais sucesso para vocês. Obrigada, pastor. Obrigado, até a próxima.